Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso podcast. Hoje nós vamos estar falando de um assunto que está muito na moda, redes sociais. Lembrando que rede social é uma coisa relativamente nova, desde 2008 que nós temos no Brasil, mas a gente já teve tempo suficiente para compreender qual o impacto dessa novidade na vida de cada pessoa. Nosso foco, particularmente, vai ser com os adolescentes, porque eles têm passado, segundo estudos apontam, uma média de 7 a 8 horas diárias nas plataformas. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos nada mais, nada menos do que uma jovem, uma adolescente / jovem, que se dispôs a um desafio fenomenal. Ela ficou 30 dias fora das redes sociais. Ela vai dividir com a gente essa experiência. Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigado por você estar aqui. E, para começar, eu vou te perguntar como que você chegou nessa ideia de se abster de ficar 30 dias nas redes sociais. Bom, começo primeiramente, agradecendo. Obrigada, Cássia, por ter me convidado. Oi, gente, tudo bem? Enfim, para começar esse papo super importante, acho que é legal falar primeiro que eu percebi de cara que eu estava perdendo muitas experiências com a minha família mesmo, com as pessoas que eu amo, por estar o tempo todo no celular e vivendo esse mundo real, de fantasias. E o segundo ponto que que me afetou mais ainda do que esse foi a procrastinação, porque eu estava procrastinando todos os meus compromissos e me fechando para oportunidades que a vida traz, o tempo todo, que a vida tá ali te propondo e você, fica longe deles por estar, assim, nesse foco total de viver esse mundo que não existe. Legal. Então, o que te motivou inicialmente foi uma percepção, de você mesma que algo estava passando, você estava passando, perdendo e poderia estar relacionado com o tempo que você está nas redes. Sim. Bom, você é uma universitária, Sim. Então, você tem suas atividades. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. O que a Júlia fazia antes de se propor esse desafio? Como que era a sua rotina? Quantas vezes por dia você acessava as redes? Enfim, traz para a gente um compilado do que era a sua rotina antes de você fazer esse experimento. Então, eu sou universitária, como você falou, então eu faço faculdade de manhã, e aí de tarde normalmente eu vou na academia, faço curso de inglês, apesar amplo das outras atividades, do dia a dia, de lavar louça, todas essas coisas chatas que todo mundo faz, apesar de ninguém mostrar. A realidade da vida real. E, enfim, todas essas coisas. E, além disso, eu tinha alguns aplicativos no meu celular, todos eles que estão disponíveis aí. Quais? Conta pra gente. Eu tinha o Twitter, o Facebook, o Instagram, o TikTok e o WhatsApp. Apesar do WhatsApp não participar dessa experiência de exclusão, até por uma questão de prioridades, porque não dá pra se comunicar com o mundo hoje em dia. É o telefone da gente, né? Sim, exatamente. E aí é isso. Aí eu fazia, essa era mais ou menos a minha rotina, e a procrastinação tava assim, estourando, tava com tudo nessa minha realidade. As atividades da faculdade sendo deixadas de lado, exato. Academia você tava indo. Então, era totalmente isso mesmo. Eu preciso fazer um trabalho da faculdade, preciso escrever alguma coisa, preciso ler algum artigo. Não lia, porque eu ficava, não vou ver mais um vídeo, e aí de repente fiquei 2 horas lá vendo vídeo e não fiz o que tinha pra fazer. Ou minha mãe falou, recolhe a roupa, quando eu voltar do trabalho, recolhe a roupa, tal. Chegou do trabalho e não recolhi a roupa. Tá lá. Exatamente. E aí toda isso é uma questão, porque não é uma questão de não é que eu não queria fazer, é só que eu nem percebi. O tempo passava e você simplesmente não tinha executado. Exatamente. E tinha impacto na tua relação também, no caso você citou sua mãe, Sim. com outros familiares, como que se dava isso com o tempo que você se dedicava às redes sociais? Então, eu acho importante 2 pontos aí nessa pergunta. Um que é realmente com os familiares, com os amigos, é toda uma nova versão
de experiência, uma nova versão de relações que você começa a ter com as outras pessoas. Porque quando você está ali presente com o celular, você não está presente, você está só ali. Você não está de verdade ali naquela relação. E aí, quando eu tive pela primeira vez em uma relação realmente disposta a estar ali, conversando com aquela pessoa e recebendo tudo que ela tinha para me oferecer, né? E, enfim, como conversa, como pessoa, foi completamente diferente para mim. Teve muito mais, assim, benefício. Foi muito mais prazeroso estar ali e muito mais proveitoso caminhar com aquela pessoa em alguma direção, em alguma conversa, enfim. E isso foi ótimo pra mim. E a segunda questão é a auto, né? Você com você mesma. A minha relação comigo mesma melhorou muito também. Essa questão de se comparar o tempo todo no celular, nas redes sociais, com corpos que nem existem, na verdade, né? Então, Photoshop, o que você está enfim. trazendo pra gente, assim, que ali de dentro daquele Núcleo. momento que você viveu antes, tinha toda uma influência, não só nas suas atividades, nos seus compromissos, nas suas responsabilidades, mas também nas suas relações. Sim. Aí você se lança o desafio. Sim. Ai, né? Vamos começar primeiro dia, vou ficar sem redes sociais por 30 dias e ver como que isso vai funcionar. Sim. Começa explicando pra gente como que foi teus primeiros dias, o que você fez, quais foram as decisões primárias que você tomou para você começar a dar um pontapé nisso aí e depois a gente vai falar um pouco sobre como que foi você vivenciando essa experiência. Sim. Mas para começar, então o que você fez? Os primeiros passos, né, que são os principais, não cometam os mesmos erros que eu cometi, que eu apaguei os aplicativos, mas eu apaguei as minhas contas, não apaguei os aplicativos. Então, toda vez que eu entrava na tela inicial do celular, tava lá os aplicativos. Aí já me batia aquela angústia, né, de tipo, queria entrar, mas não posso. E aí foi difícil, porque nos 5 primeiros dias, assim, que foram, assim, o ápice, que eu tava, assim, com muita vontade de mexer, muita ansiedade, muito, assim, estourando, era por isso, sabe? Porque eu ficava olhando e ficava totalmente, reforçando na minha cabeça que tava ali. Tem uma questão mental, né? Então, Sim, tipo assim, totalmente. o próprio símbolo ali na telinha Já era dava. um catch para você. Sim. Então, você diria assim, que em termos de abstinência, 5 dias foi o período que você passou. Sim, que Mas poderiam que, de repente... ter sido reduzido em 3 se eu tivesse apagado os aplicativos. Foi o que eu pensei. Então, pessoal, fica a dica. Quem for tentar essa manobra, que é interessante, é uma experiência interessante, exclui, né? Apaga de verdade. De verdade, porque aí o tempo de abstinência vai ser um pouco menor, vai ser reduzido. Sim. Então, tendo passado esse período aí, como é que foi acontecendo as coisas para você? Então, esses 5 primeiros dias eu considero que foram, assim, os piores, assim, mas depois disso foi, sabe, só tranquilo, foi melhorando muito, eu fiquei bem mais tranquila, porque aí você vive na sua bolha, no seu núcleo de estar ali com você, na sua bolha. Então, você não tem com o que se comparar, não tem com a outra realidade que você está vivendo. É só a sua realidade, as pessoas que você ama, quem você convive, é só você com você. Então, não tem essa comparação com o mundo que você nem sabe se existe de verdade. E o que é ótimo, porque depois desses 5 dias, todos os outros que se seguiram foram completamente paz. Você foi se totalmente propondo a experiências novas? Já, porque, né, Sim. Sobrou tempo, né? Não Sim. tá nas redes sociais. Sim. E aí, como é que aconteceu isso? Sim, eu criei novos hábitos, sim. Eu comecei a ler, eu li vários livros, tipo, vários não, né? É que eu não sou muito de ler, sabe, gente? Mas eu li 3 livros em um mês, bastante coisa. Tá bom, com certeza. Eu li livros, eu moro numa região central, então eu me propus a fazer coisas ao ar livre, então fazer yoga, convidar as minhas amigas para ir tomar café, sabe? Aquelas coisas bem... E como é que funcionava isso? Foi com as amigas tomar café, mas as amigas não fazem parte do seu experimento, né? Foi difícil. Então, como que aconteceu para você? E mesmo você se percebendo de fora daquele mundo ali que anteriormente você fazia parte integral. Sim. Deu para ter uma visão ampla? Então, essa era uma situação bem difícil, porque quando você tá sozinha ali, vivendo no seu tédio, de não estar com o celular, enfim, nesse tempo ocioso, aproveitando
tudo que você pode, daquela oportunidade e tudo mais, você tem a visão contrária também, que que são as pessoas que você tem contato, mas que estão ali, imersas nas redes sociais e vendo fofoca sabe, nas redes, e é isso aí. E as pessoas não vão entrar na experiência com você, entendeu? A não ser que você tenha proposto isso pra elas. Mas elas não vão se propor a isso. Então você vai estar ali nessa mesmo de estar alienado do que tá acontecendo, entendeu? De estar descolado dessa realidade. Então a pessoa tá ali sabendo de todas as fofocas, não sei quem investiu não sei o quê, sabe? Ela sabe de tudo. Você tá assim, eu só sei o que aconteceu ontem, o que eu comi no almoço. E é isso. Mas eu me sentia, assim, meio por fora, mas ao mesmo tempo eu sabia que elas não sabiam da minha realidade também. Então, tá todo mundo por fora, essa é a verdade, entendeu? Ninguém... Porque na verdade, se a gente pensar, o que eles estão compartilhando ali não são nem realidades factuais, né? São acontecimentos que a gente nem sabe até que ponto tem relevância pra gente, exatamente. né? Pra construção do mundo que a gente quer participar. Sim. Então, na verdade, é isso que eu quero mais explorar de você. Você percebendo o movimento das suas amigas, tarará, e você, né, a parte daquilo, deu para você notar, ou você conseguiu concluir, porque isso eu estou só especulando, a experiência foi sua, mas você conseguiu concluir que existe um uso abusivo das redes em momentos que não deveriam acontecer? Porque, por exemplo, se vocês estão como amigos e se propuseram a tomar um café ou fazer alguma atividade, será que era para o celular ser o ponto, né, comum desse encontro? Sim. Realmente, muito bem colocado por você. É totalmente abusivo mesmo. Porque as minhas amigas totalmente falavam isso pra mim o tempo inteiro. Nossa, eu não sei como você tá sobrevivendo sem redes sociais, porque, tipo, eu nunca ia fazer isso. Dependência, né? Exatamente. Porque é realmente isso, você tá ali com as pessoas. Eu me vi em várias situações de as pessoas estarem com o celular e só eu estar, assim, esperando, sabe? Tipo, nossa, que legal, o vento passando lá fora. E as pessoas todas mexendo nas redes sociais. E é difícil. Mas depois você entende que é uma outra realidade, entende? O problema não é você estar ali nas redes sociais. O problema não é você estar desfrutando das informações que estão dispostas ali. Não, nada disso é o problema. O problema é você perder horas e procrastinar coisas que você precisa fazer, e perder a oportunidade de vivenciar coisas especiais com os seus amigos, perder de vivenciar coisas especiais com a sua família, perder de conhecer pessoas que você poderia conhecer. Você não tá vendo, entendeu? Você tá só naquele automático e vivendo o que tá ali na sua frente, que são as redes sociais, que não são a verdade completa da vida das outras pessoas. Gente, se alguém pode falar dessa perspectiva, é a Júlia, porque ela conseguiu durante 30 dias sair desse fenômeno que é as redes sociais e observar o mundo daquelas pessoas que fazem parte, né, da tua vida, né, Júlia? Com esse olhar sem a lente das redes sociais. Então, o que as pessoas estão fazendo? Porque, de repente, né, nesse momento a gente está aqui se propondo a ter um lazer, ou a gente poderia estar batendo um papo e, na verdade... Estamos todos compartilhando das redes sociais. Das redes sociais. Então, assim, é interessante a gente fazer esse movimento, né? Ou tomar a experiência da Júlia como uma ferramenta para a gente ter fazer um exame bem sério sobre isso, porque, como a Júlia falou, né, as redes sociais, elas não estão aqui só para serem demonizadas. Nós não trouxemos o tópico com esse intuito, mas sim para a gente poder refletir sobre o tempo que a gente dispõe para isso, porque esse tempo ele está sendo tão grande que ele está tomando de outras coisas que são importantes. E o que você está perdendo, assim, você está perdendo experiências estando no celular. E eu acho importante falar também que a gente foge dos nossos sentimentos se propondo a estar no celular. Então, você percebia isso em você? Percebia muito, eu percebi isso várias vezes. Percebeu durante o experimento, sim, né? Que eu, por exemplo, brigava com a minha mãe, eu tinha alguma coisa que eu tava pensando ou angustiada, eu pegava, era automático na minha cabeça, eu pego o celular.
Tipo, né? Entra nas redes sociais. Fuga, né? Sim, porque eu tava fugindo do que eu tava sentindo, do que eu tava pensando, porque eu não queria pensar Você naquilo. acaba não trabalhando as emoções, né? Exatamente, você fica fugindo daquilo o tempo todo. Isso não é nada saudável, você precisa pensar, pelo menos assim, no que você... Refletir, né? refletir naquilo que você tá... O que tá ali martelando na sua cabeça, até porque, tipo, vai pra onde? Porque quando você para de mexer no celular, vai voltar. E aí você vai voltar de novo pro celular. E aí você vai sair e vai ficar nesse ciclo. Nessa fuga, nesse ciclo Exato, de fuga e por isso que você vai constante. perder É muito interessante. Por isso que você continua perdendo esse tempo nisso. Porque você não quer fazer alguma coisa, aí você fica nas redes sociais. Aí você... Ah, não, agora eu vou fazer. Aí você deixa o celular de lado. Eu vou começar porque... Plim! Aí, não. Nossa. Agora eu vou ter que mexer. Aí você pega, mexe. Ansiedade, isso aqui. Né? E aí fica. Aí volta. Aí você fala, não, agora eu vou. Agora eu não vou. Aí você fica citou, nessa... e talvez você tenha citado antes sobre ansiedade. Volta um pouquinho lá atrás. Como que você se sentia em relação à ansiedade? Você tinha muita ansiedade antes do experimento? Sim. Eu nunca fui uma pessoa super ansiosa, mas ansiedade acho que é uma realidade para quase todas as pessoas, né? Hoje em dia. E pra mim era assim, bem difícil, porque eu estar nas redes sociais é essa angústia contínua, né? De ver as pessoas vivendo e você, nossa, mas aquela pessoa tá fazendo tantas coisas legais e eu tô aqui. Ou não sei quem tá fazendo não sei o quê. E eu tô, tipo, por que será que eu não posso estar lá, sabe? Por que não sou eu? E fica nessa comparação de vidas que a outra pessoa também tá mostrando só uma parte da vida dela. É só um recorte, É só um recorte. Congelado, né? E a sua vida não é só um recorte. Você vive a sua vida por completo. Como você vai saber se a vida daquela pessoa é assim o tempo todo? Exatamente. Não tem como você saber. Recorte, Sim. E aí você se compara com aquela realidade que você nem sabe se é verdadeira e fica se culpando por não estar lá naquele lugar. Quer dizer, são vários sentimentos, né? Sim. Desde ansiedade, angústia. Angústia. Então, quer dizer, isso era algo que você experimentava com muita frequência. Sim. Quando você... Antes do experimento. Então, aí, no experimento, você também teve algumas angústias, sim, né? Como você com descreveu. Porque, né? Nossa, ali as pessoas estão fazendo, eu estou de fora. Sim. O ser humano está sempre se comparando, essa é a verdade, sim. né? Mas a questão é, você usou esse experimento para você tentar ver os dois lados da moeda. Exato. E aí, depois a gente, então, quer ouvir você agora do pós-experimento. Quem é a Júlia depois dessa história toda? Então, depois foi bem mais, assim, tranquilo. Eu fiz algumas coisas para que isso não voltasse a ser uma realidade, porque não adiantaria nada eu fazer esses 30 dias de experimento e voltar à mesma realidade de antes. Né? Porque eu aprendi muitas coisas nesses 30 dias, aprendi muito sobre mim, muito sobre esse abuso, o porquê desse abuso, que eu acho que é um gap importante aí nessa história. E eu usei os meios que eu podia para fazer com que isso fosse possível. Então, eu peguei o meu celular e vi como que eu podia fazer com que os aplicativos tivessem tempo. Então, agora... Só de curiosidade. Sim. Né, que a gente precisa saber. Você reinstalou todos? Sim, eu reinstalei alguns, não reinstalei todos. Reinstalei só o Instagram e o TikTok, que são os que eu mais uso, os que eu mais gosto de usar. E o Facebook, Messenger, Twitter, todos esses eu desinstalei mesmo. Deu uma filtrada aí de pelo menos 50%, sim, né? Graças a Deus. Que isso é interessante, porque você diminui a aliciação. Sim. Então, você tem menos coisas sendo ofertadas para você, para te distrair, para te tirar daqueles objetivos que você tem, que é, né, conseguir manter o ritmo da tua rotina, das tuas obrigações, bem como dar a atenção necessária para os relacionamentos e, ao mesmo tempo, também trafegar nas redes sociais. Então, você volta com duas. E como que foi? Você está falando de uma ferramenta aí? Como? Então, aí essa ferramenta faz o que para mim? Ele dá um tempo limite. Então, eu estipulei o tempo limite. Então, de segunda a sexta, eu tenho 2 horas no máximo para ficar nas redes sociais. Então, é pouco tempo. Então, eu não vou gastar meu tempo, minhas preciosas 2 horas, para ficar olhando qualquer coisa. Então, eu olho só o que realmente tenho vontade. Por exemplo, alguém me mandou um meme, aí eu vou lá, olho, não sei o que, converso, interajo. Se não for pra ver nada, assim, muito específico, eu não entro, entendeu? Eu vou fazer outras coisas, vou ler, enfim.
E isso tá sendo ótimo, eu tô amando. E aí, no dia de final de semana que o tempo fica um pouquinho mais ocioso, aí eu coloquei um pouquinho mais de horas. Coloquei 4 horas para ficar um pouco mais tranquilo. Mas como que você garante que você não vai quebrar, É. né? Que você não vai ir lá sabe, cheat, né? Tipo, ludibriar essa Sim, sim. ferramenta. Como Então, você fez? esse recurso que eu uso, ele tem senha. Então, quando acaba o tempo, ele disponibiliza. Você tem uma senha, né, que você pode colocar para pedir mais tempo. Mas, né, eu uso os meus meios, que eu posto todas as armas que a gente consegue para conseguir, né, o objetivo que é não abusar das redes sociais. Então, eu pedi para uma amiga minha, para ela criar uma senha, então eu não sei a senha, só ela sabe. E aí, quando acaba, eu não posso fazer nada, né? Porque eu vou pedir para ela não vai me dar, Gente, então isso é acabou. incrível. Isso é incrível. Ó, fica a dica da Júlia Fica a aí, dica. tá? Amigo, né? Os amigos, Os a amigos, família, são os seus melhores então, amigos. porque o próprio dispositivo, ele oferece essa Sim. alternativa, essa Uhum. ferramenta, né? Então, o que a Júlia está sugerindo que foi que ela fez? Para ela não se tornar vítima, né? De novo, mais uma vez. A senha fica com a amiga. Então, Fica com deu a o amiga. tempo que você estabeleceu para você, acabou, Sim. né? Uhum. E Muito legal. a outra experiência que é legal compartilhar com vocês é que eu me senti angustiada em alguns momentos, e acho que isso vai ser pra vida toda, né? Nenhuma vida é livre de angústias. E eu consegui, a minha mãe, inclusive, que me deu essa dica, que quando eu tava angustiada com alguma coisa, pensando muito nisso, eu pegava um caderno, né? E anotava o que eu tava pensando, tudo o que eu tava sentindo, e isso era muito bom, porque tirava da fantasia e colocava na racionalidade. Nossa, foi incrível pra mim. Isso foi algo que você fez, que você começou a fazer Durante os 30 dias, sim. Ai, e aí agora legal. É pra minha vida toda, eu acho, porque é muito, muito, muito bom. Foi muito funcional. Muito funcional. E alivia, assim, de verdade. Se não aliviar, procure alguém pra você conversar, procura, né? Nem todas as angústias vão passar só porque você escreveu, né? Lógico, mas Sim. é importante você tirar isso da cabeça, porque a gente fica pensando em algumas coisas, assim, repetidas vezes, sem parar. E aí você entra nas redes sociais com uma esperança de parar com esse pensamento, e aí ele volta, e aí você fica nesse ciclo, e aí você, mais uma vez, preso por uma coisa que podia ser resolvida com uma outra estratégia. Então, porque, na verdade, o que a gente está basicamente conversando aqui, sim. né? A partir do momento em que você se propôs esse desafio, Sim. sai um resultado. Então, Sim. quais as ferramentas quais as estratégias que você pôde adotar para poder lidar, não só no período em que você está vivenciando essa experiência, mas também depois, porque o problema pode voltar. Pode. Né? As redes sociais hoje, elas têm um potencial muito grande de viciar. A gente pode até usar essa terminologia, Viciar, né? Sim. Dado o tempo que as pessoas estão ficando nas redes sociais. Então, o que a Júlia está dizendo para a gente é muito importante, porque a gente tem ferramentas, e não só dos dispositivos, mas ferramentas como um simples papel e caneta para você colocar ideias, organizar pensamentos, sentimentos, e amigos, né, que vão estar auxiliando a nossa rede ali. de apoio o tempo rede todo. de apoio. Para você conversar, para você viver os momentos. Colha coisas boas com as pessoas que você ama, com as companhias que você considera que são especiais. Se nutra de pessoas que entregam valor para você. Até mesmo, inclusive, compartilhar isso aqui, acho que vai ser legal. Porque quando eu peguei o meu Instagram e o meu TikTok, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma limpa nas pessoas que eu seguia. Então, eu parei de seguir um monte de gente que não fazia mais sentido pra mim. Então, porque tem muita gente, tem muitas pessoas nas redes sociais, com muitos usuários. Você seguir todas as pessoas, nem todo mundo vai fazer sentido com você. E conforme você vai mudando, as pessoas que você segue também param de fazer sentido. E fazer essa limpa é muito importante, porque às vezes as pessoas que você está seguindo estão te nutrindo de coisas que não te fazem bem. Não são mais relevantes, Não são mais relevantes, então não faz sentido. E aí eu parei de seguir algumas pessoas e foi ótimo também. Olha, incrível esse bate-papo com você. Eu tenho certeza que vocês gostaram também, né? Eu não sei se eu posso falar isso, mas
eu vou falar da minha perspectiva, uma pioneira, né? Porque ficar sem rede social por 30 dias, eu não vi muitas pessoas dizendo que tem vontade de fazer e não vi ninguém antes dela que tenha feito realmente. Mas eu acho que é um trabalho importante, acaba sendo um trabalho importante, porque traz para a gente a ideia de que existe vida após as redes sociais, né? Ela sobreviveu 30 sem. E ao retornar, trouxe uma disciplina diferente, uma forma diferente de se relacionar. E isso tudo é o que a gente está precisando propor para nós mesmos, né? Para que a gente não tenha esses números assustadores, como estão se apresentando aí, de horas diárias de uso de mídias sociais. É claro que isso vai estar afetando as relações, os objetivos, né? E até a habilidade que a gente tem de se relacionar com as pessoas. de vivenciar relações, né? Sim, totalmente. Tem alguma em particular que você lembre que nesses 30 dias você conseguiu dar uma atenção que antes passava desapercebida? Sim. Aconteceu alguma coisa assim? Sim, a minha mãe, a gente mora junto, né? Então, a convivência é muito difícil. E as redes sociais fazem isso com a gente, né? Tiram a gente do mundo real. E como eu tava dentro do mundo real e ela tava, né, com as redes sociais dela, ela não tava fazendo nenhum experimento. E a gente compartilhou de muitas coisas, muitas conversas mais reais, juntas, e que a gente estava presente de verdade, e foi ótimo. E eu tento continuar com isso até, né, depois, assim, quero isso pra vida, porque realmente traz um relacionamento mais saudável mesmo, de ter mais diálogo, mais conversa, da gente estar mais próxima, de dividir as angústias, as felicidades, isso é muito bom. É isso aí. Então, muito obrigada pela Eu sua que presença. agradeço. Pessoal, a gente aguarda vocês semana que vem e cuidado nas redes sociais, né? Muito cuidado. Cautela e zelo. Até a próxima.